Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. É um prazer ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou a Lucivânia, aqui do canal Lucivânia Artes Crochê. Em primeiro lugar, quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui do canal, que se inscreva, que ative o sininho das notificações. Dessa forma você será sempre avisado cada vez que chegar vídeo novo aqui no canal. Você se inscrevendo aqui no canal é muito importante para nós, para o crescimento desse canal, para que eu possa vir mais vezes trazer videoaulas para vocês. Se gostarem dessa aula, deixe aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus parentes, para que mais pessoas tenham acesso a essa videoaula. Na videoaula de hoje, trago esse lindo tapete lumiar. Vou deixar aqui na descrição a lista de materiais, as medidas, o peso. Vou deixar bem especificado para você que quer fazer o degradê, aonde eu coloquei, em quais carreiras coloquei cada cor. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, bem explicado. Eu espero muito que vocês consigam fazer e que gostem dessa aula. Ele é um tapete maravilhoso. Na videoaula eu vou trabalhar com um fio natural, que é um fio claro, porque para trabalhar assim com um fio muito escuro é ruim a visibilidade. Vou mostrar aqui mais de pertinho para vocês verem que tapete maravilhoso. Muito fácil de fazer. Ele é todo feito em bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, é um tapete muito fácil. O caimento dele, ó, maravilhoso. Então, na videoaula, eu vou trabalhar com essas cores. Olha, que daí fica melhor para vocês verem como eu faço, aonde tem os aumentos, porque com o fio escuro fica mais difícil. Mas eu vou passar direitinho para vocês, vou passar todas as numerações das cores que eu fiz no azul. Também desse aqui eu vou deixar para quem gostou, assim. Eu gostei dos dois, na verdade, sabe? Mas fica da sua escolha como queira fazer. Olha, aqui também eu fiz um degradê aqui no final, ó. Eu vou deixar todas as numerações e em quais carreiras eu usei determinada cor. Beleza, pessoal? Então vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Eu vou trabalhar com o fio barroco natural, fio 6 e a agulha 3,5 milímetros. Você pode trabalhar aí com o fio da sua preferência. Então, vamos iniciar aqui fazendo um cordão com 53 correntes. Fiz aqui o cordão com 53 correntes. Se você quiser fazer um tapete maior, você vai aumentando de 4 em 4 correntes. Vou contar 1, 2, 3, 4. Aqui na quinta corrente eu vou fazer um ponto alto e vou seguir assim por toda a extensão do cordão. Para cada corrente eu vou fazer um ponto alto. Cheguei aqui no final do cordão. Então, se a gente contar aqui com as correntinhas que a gente virou aqui, ficamos com 50 pontos altos. Aqui nesse último ponto alto, na mesma corrente onde eu fiz ele, eu vou fazer mais 5 pontos altos.
dentro da mesma corrente. Vai totalizar 6. Seis pontos altos ficou dentro da última corrente. Agora eu vou voltar aqui fazendo pontos altos para cada correntinha também aqui desse outro lado. Já aproveito levar essa ponta de cordão aqui para ir já fazendo o arremate. Vou conduzindo aqui, ó, ele. Fica por baixo dos pontos altos. Depois é só cortar o fio e o arremate já fica pronto. Então, vamos seguir assim, fazendo ponto alto até lá no final. Segui aqui fazendo pontos altos, chegando aqui no final. Nesse último ponto, então, a gente já tem um ponto para esse lado e um ponto aqui. Então, vamos fazer na mesma corrente que tem esses dois, vamos fazer mais 4, que vai totalizar 6 também aqui no final. Dessa forma. Mais 4, então aqui eu vou fechar na terceira corrente, fechar com um ponto baixíssimo. Dessa forma, ficamos também aqui na última corrente com 6 pontos altos. Então, vamos iniciar a segunda volta. Essa próxima volta, eu vou fazer pegando só na alça de trás de cada ponto. Então, vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. Vai ficando assim. Segui fazendo pontos altos aqui por toda a lateral, sempre pegando na alcinha de trás de cada ponto. Aqui na curva, onde temos os 6 pontos altos, em cima de cada ponto alto, vamos fazer 2. Então, vamos dobrar a quantidade de pontos. Se nessa carreira anterior tínhamos 6, nessa próxima, vamos ter um total de 12 pontos altos. Para cada ponto, vamos fazer 2. Dessa forma. Doze pontos altos. Aqui na lateral, vamos seguir fazendo da mesma forma aqui do outro lado, um ponto em cima de cada ponto alto, pegando na alcinha de trás, chegando aqui na outra volta, em cima de cada ponto, vamos fazer 2. Então, vai ter um total também de 12 pontos altos, igual acabamos de fazer aqui desse lado. Finalizei aqui a volta. Então, nas curvas, a gente ficou com um total de 12 pontos altos em cada uma. E nas lateral, cada lado, ficamos com 48 pontos altos.
Então, vamos dar início aqui à próxima volta. A volta de número 3. Vou pegar aqui as 2 alças do ponto e vou fazer aqui meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Fiquei aqui com um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente de separação, vou pular um de base. No próximo, inicio mais um bloquinho de 3 pontos altos. Vamos seguir dessa forma por toda a lateral. Uma corrente de separação, pulando um de base e 3 pontos altos. Segui assim por toda a lateral. Cheguei aqui onde tem o meu primeiro aumento. Aqui onde tem o meu primeiro 2 pontos altos juntos da carreira anterior. Vou fazer aqui uma corrente de separação, pular um de base. No próximo ponto, eu vou fazer 3 pontos no mesmo lugar. Dessa forma, uma corrente, pula um de base. No próximo, 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente, pula um de base. Vamos repetir isso aqui por toda a curva. Então, repetir por 6 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, fazendo os 3 pontos altos dentro do mesmo ponto, uma corrente de separação e pulando um da base. Cheguei aqui na lateral, pula um de base, no próximo, uma sequência de 3 pontos altos. Então, aqui, a partir daqui, a gente vai fazer o que a gente fez aqui nessa lateral, 3 pontos altos, uma corrente, pula um de base, por toda a lateral. Chegando aqui na curva, a gente vai repetir os 6 bloquinhos de 3 pontos altos, feito todos no mesmo ponto. Fiz toda a volta de número 3. Ó, aqui do outro lado, repeti, fiz a mesma coisa lá do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 3 pontos altos, todos feitos no mesmo ponto de base. Vamos fazer, antes de finalizar aqui essa volta, eu vou fazer uma pequena marcação aqui. Olha aqui, ó, nessa primeira volta aqui, temos aqui 6 pontos altos feitos todos no mesmo, na mesma corrente. Então, eu vou tirar aqui esses 6 e vou marcar o primeiro do lado de cá e o primeiro do lado de cá. Então, eu vou marcar esse, conta 6 e marca esse aqui. Da mesma forma, eu vou fazer lá do outro lado. Só pra gente saber aonde é que inicia a lateral. Porque os 6 são da curva e o primeiro aqui é o início da lateral e esse aqui da mesma forma, do outro lado também. Então, eu vou marcar aqui nessa alcinha aqui, ó. Vou marcar aqui. E vou colocar também o marcador aqui desse lado. Dessa forma fica mais fácil do que depois a gente precisar ficar contando aonde está. Então, eu vou aqui, ó. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos da curva. Então, eu vou marcar esse primeiro aqui e esse aqui. Não o primeiro da curva, né? Antes aqui, ó. Aqui começa a curva. Na verdade, aqui seria o último, né? O último da lateral. Que a lateral vem vindo aqui. Aqui é o último antes de iniciar a curva. Daí, daqui desse marcador, conta 6 pontos. Aqui no de número 7, que vai cair em cima do primeiro aqui também. Dessa forma. Então, vamos fazer aqui o fechamento dessa volta.
Para fazer o fechamento aqui, eu não vou fazer corrente. Eu vou laçar o fio e fazer aqui um meio ponto alto, dessa forma. Assim eu já fico aqui no meio. Eu vou colocar a agulha aqui dentro e vou puxar para fazer aqui o primeiro ponto alto. Agora eu vou fazer o segundo ponto alto. Esse tapete, pessoal, ele é todo em bloquinhos de 3 pontos altos. Uma corrente de separação, pulando um de base. Isso é a dinâmica do tapete inteiro. A única diferença é que o normal seria fazer... Fiz um ponto alto, 2 e 3. Né? Isso seria o básico. Uma corrente de separação para o próximo espaço. 1, 2, 3 pontos altos, né? Assim seria o normal de fazer. Só que nesse tapete, ele é todo em bloquinhos assim. A única diferença é que... Eu vou desmanchar aqui. A única diferença é que eu faço aqui o primeiro ponto alto normal, aqui dentro do espaço. O segundo ponto alto, que é o ponto alto do meio, eu vou laçar, eu vou pegar aqui embaixo. Em vez de colocar a agulha aqui, eu vou colocar a agulha aqui nesse ponto que eu pulei, aqui ó, que tá vazio. Colocar a agulha nele, puxar o fio normalmente, alongar e aqui fazer o ponto alto. E o terceiro, daí a gente faz normal aqui dentro. Então, vai ficar esse ponto alto do meio alongado, pegando lá embaixo na carreira, não na carreira anterior, na carreira, 2 carreiras para trás, ó, porque a gente está fazendo essa, aí temos essa, é nessa aqui. É no ponto que a gente pulou a carreira anterior, ó, nesse pontinho do meio aqui, ó. Então, vamos fazer uma corrente, vamos aqui para esse espaço, um ponto alto. O primeiro, o segundo, ó, vamos aqui embaixo, pega o ponto, alonga e aqui faz o ponto alto normal. E o terceiro é dentro do espaço, assim. É só essa a diferença desse nosso... Aqui, ó, você olhando aqui, parece que é outro ponto, mas não é, são bloquinhos, ó. Só o ponto do meio eu pego lá na carreira de baixo. Então, vamos lá. As lateral, a gente vai sempre fazer da mesma forma. O que vai mudar vão ser os aumentos lá na curva. A lateral vai ser sempre assim, ó. Um ponto alto dentro do espaço, um ponto alto pegando aqui embaixo. Alonga e faz aqui o ponto alto. E o terceiro é dentro do espaço. Uma corrente... Um ponto alto alongado, pegando lá embaixo, e um ponto alto normal aqui dentro. Esse tapete é muito simples de fazer. Quem nunca fez ele, olha ele pronto, acha que é um ponto difícil, né? Mas não é. É um ponto muito fácil. Quando elaborei esse tapete, já faz uns 3 anos atrás, né? Eu fiz ele em degradê também, como mostrei aqui, né? Como esse outro aqui do tom de azul. Aí agora resolvi de gravar ele. É que naquela época eu não tinha canal aqui no YouTube, né? Aí agora, como tenho, resolvi de gravar. Acho ele muito lindo. E sempre, cada pessoa que falava comigo dizia que, nossa, ele parece ser difícil, mas não é difícil. Veja que ele é muito fácil. Olha, fiz ali, ó, um ponto alto, ó, bem nesse espaço aqui, ó.
temos que alongar bem, ó. Colocar a agulha lá, puxo até aqui em cima, ó. Passei aqui da base do tapete, aí aqui que eu termino o ponto alto. Porque se não fizer isso, vai ficar repuxando. Se fizer esse ponto do meio apertado, ele vai ficar repuxado. Então, sempre, ó, alonga até aqui em cima. Aí aqui faz o ponto. Uma corrente e aqui repete. Então, vai ser basicamente isso, o tapete todo. As lateral vai ser sempre assim, a lateral não muda, do começo ao fim vai ser assim. O que vai mudar, como eu falei, é aqui nas curvas que a gente vai fazendo os aumentos. E esse tapete, tanto ele fica bonito fazendo em uma cor só, como em duas cores ou degradê, aí vai do seu gosto. Olha, aqui ficou pronta a lateral. Então, vamos iniciar aqui a curva nessa volta, que é a primeira volta fazendo esse pontinho alongado no meio. Nós não vamos ter aumento, vamos fazer normal, assim como vai lateral, vai ser também nas curvas. Ó, fiz uma corrente e vou fazer aqui normal. Daí, na próxima volta, sim, vamos ter aumentos. Então, vamos seguir dessa forma por toda a volta. Fiz toda a volta. Aqui vamos finalizar, fazer o fechamento dessa volta, de número 4, né? Então, aqui, pessoal, assim, ó, todos os fechamentos de volta que a gente vai trabalhar nesse ponto, vamos fechar sempre dessa mesma forma. Laçar o fio e vamos aqui, ó, na correntinha desse ponto aqui, puxar o fio, tirar tudo de uma vez. Sempre com esse fechamento, que daí a gente já permanece aqui dentro do espaço para iniciar a próxima volta. Então, antes de iniciar a volta de número 5, vamos fazer uma marcação aqui, só aonde a gente vai fazer os aumentos. Aqui, ó, para não ficar dúvida. Temos aqui os dois marcadores, indicando que aqui é início da curva e aqui é o final, né? Então, aqui dentro dessa curva, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 3 pontos altos, né? 6. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos marcar aqui o espaço, que é onde a gente vai trabalhar essa próxima volta, né? Dentro dos espaços. Então, aqui, ó. O marcador tá aqui. O primeiro espaço a gente vai pular. No segundo, vamos fazer um marcador. Ou uma marcação, perdão. Que aqui eu vou fazer o aumento. Daqui desse marcador, vamos pular 1, 2. No próximo, aqui, vai ser o segundo aumento. Então, nessa volta, vamos ter aqui 2 aumentos.
ok? Aqui, ó. Marcador, pula o primeiro e o último. Aí aqui e aqui vai ser o aumento. Aqui no meio vai ficar 2 espaços aqui, ó. Tá? Dessa forma. E na lateral, como eu falei, é normal, da mesma forma que vínhamos trabalhando na volta anterior. Então, aqui eu vou colocar a agulha aqui dentro, puxar, fazer aqui meu primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, vou pegar lá naquele ponto onde pulei na carreira anterior, alonga e faz o ponto alto, o segundo, esse aqui vai ser o terceiro, que é dentro do espaço. Ficamos assim, uma corrente, um ponto alto, o segundo pega lá, aqui, ó. Nessa carreira aqui, ó, temos os 3 bloquinhos, os 3 pontos altos, né? Então, a gente vai fazer o ponto alto do meio aqui, ó, no ponto alto do meio também. Ó. 1, 2, 3. Nesse do meio, a gente faz o ponto alto do meio nessa volta, ó. Laço o fio, vai aqui, ó. 1, 2, 3. No de número 2. Alonga, faz o ponto alto e um ponto alto no mesmo espaço. Uma corrente no espaço, um ponto alto nesse ponto do meio e um ponto alto normal dentro do espaço. Veja como é muito fácil de fazer. Lembrando que estamos na volta de número 5. Para você que está fazendo degradê, então, nessa volta, a gente já entraria com uma nova cor. Então, vamos seguir dessa forma até chegar lá onde a gente fez a marcação. Fiz aqui toda a lateral, então cheguei aqui no espaço onde eu coloquei o marcador. Então, aqui vamos fazer o primeiro aumento. O que é o aumento, pessoal? Nesse espaço aqui, eu vou repetir esse bloquinho aqui 2 vezes. Vou fazer 2 vezes no mesmo espaço, é só isso, é o aumento. Então, aqui, ó, lacei o fio, vou fazer aqui um ponto alto, vou aqui, ó, no ponto alto do meio, um ponto alto, alongo, e mais um ponto alto no mesmo espaço. Tá, fizemos um bloquinho. Agora, eu vou fazer mais um bloquinho, no mesmo lugar. Vou fazer uma corrente, como se eu fosse para o próximo, só que eu não vou, eu vou repetir aqui no mesmo lugar. Ó, fiz uma corrente, vou fazer, ó, o primeiro ponto alto aqui dentro. O segundo ponto alto, eu vou lá onde eu fiz, ó, onde eu fiz aquele ponto alto aqui alongado, eu vou fazer mais um no mesmo lugar. Ó, puxa. E agora eu faço o terceiro ponto dentro do espaço. Fiquei aqui com 2 bloquinhos feitos no mesmo lugar. Então, isso aqui é o nosso aumento. Vamos fazer um aqui e um aqui, ó, do outro lado. Vamos pular 2 espaços, fazendo normal. E aqui a gente vai fazer duplo também. Então, vamos seguir aqui, fazer... Fiz 2 normal. Agora, cheguei aqui no espaço onde eu tenho marcador. Então, nele eu vou fazer o aumento. Um ponto alto.
aqui no segundo, ó, um aqui no segundo, no do meio. Vamos fazer esse aqui, alongar, fazer o ponto alto. E o terceiro ponto alto no espaço, uma corrente. Vamos repetir. Um ponto alto, vou lá no segundo ponto, um ponto alto, alonga, e um ponto alto no mesmo espaço. Fizemos aqui o segundo aumento. Laça o fio e aqui a gente segue fazendo bloquinhos de 3 pontos altos com o ponto alto do meio alongado, pegando lá na carreira anterior. Vamos seguir dessa forma por toda essa volta. Lá na outra curva, vamos repetir o que fizemos aqui, os 2 aumentos. Então, pessoal, para você que está fazendo degradê, corte o fio e troque a cor. Para você que está fazendo todo em uma cor só, como eu estou fazendo aqui, vamos iniciar a volta de número 6. 1, 2, 3, 4, 5, é a volta de número 6. Já fiz o fechamento aqui. Antes de iniciar, eu vou fazer a marcação onde vai ser os aumentos nessa volta. Vou pegar aqui a curva. Então, nessa volta, vamos ter um aumento em cada curva. Olha aqui, temos aqui um aumento da carreira anterior e aqui um aumento, né? Então, temos aqui no meio 1, 2, 3 espaços. Nesse do meio, a gente vai colocar o marcador, que é aqui onde a gente vai fazer os aumentos dessa volta. Na lateral, a gente segue normal, como já vínhamos fazendo antes. Fiz aqui toda a lateral. Cheguei aqui, onde temos o aumento da carreira anterior. Nele a gente faz também normal. Ó, fiz a corrente, vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Vou fazer aqui, ó, vou colocar aqui, ó, tá? Bem no meio aqui, ó. Não precisa pegar lá embaixo, aqui. E vou fazer aqui, alongar. E o terceiro dentro do espaço. Vai ficar assim, ó. Esse é o ponto que fica em cima do aumento da carreira anterior. Fica da mesma forma. Então, aqui, estou me aproximando aqui do aumento. Cheguei aqui onde coloquei o marcador. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa que fizemos na carreira anterior, aqui nos aumentos. Um ponto alto. E um ponto alto alongando. E um ponto alto no espaço. Uma corrente. No mesmo espaço, um ponto alto. Coloca a agulha lá embaixo. Puxa. Mais um ponto alto e agora o terceiro dentro do espaço. Assim, o aumento dessa volta, que vamos ter só um aumento. Cheguei aqui onde temos o aumento da carreira anterior. Vamos fazer normal, ó. Um ponto alto, coloca a agulha aqui, puxa o ponto alto do meio
E mais um ponto alto dentro do espaço. Uma corrente. E aqui vamos seguir fazendo os bloquinhos por toda a lateral. Lá na outra curva, vamos repetir o que fizemos aqui. Fazer esse aumento aqui bem no meio. Então, vamos dar continuidade a essa volta, que essa volta é a de número 6. Finalizei a volta de número 6 e vamos iniciar aqui a volta de número 7. Antes de iniciar, vamos fazer as marcações onde vamos ter os aumentos. Nessa volta, teremos 2 aumentos. Veja que aqui é o aumento que a gente fez nessa volta número 6, né? Aqui tá o aumento. Então, vamos fazer assim, ó. Aqui do aumento, vamos contar 1 espaço, 2 espaços. No terceiro, vamos fazer a marcação, que aqui vai ser o aumento nessa volta. A mesma coisa vamos fazer aqui desse outro lado. Aqui tá o aumento, 1 espaço, 2 espaços. Aqui no terceiro, vamos marcar que aqui será o aumento dessa volta. Então, os aumentos vão ficar aqui nessa direção. Então, aqui, como todos os inícios, vai ser da mesma forma. Fazer aqui o primeiro ponto alto, segundo ponto alto alongado. E aqui dentro o terceiro. Chegando nos marcadores, vamos fazer os aumentos como fizemos nas voltas anteriores. Nos lugares onde marcamos, vamos fazer os aumentos. No restante da volta, é sempre dessa mesma forma aqui. Então, essa volta é a volta de número 7. Finalizei aqui a volta de número 7. Agora, vamos iniciar a volta de número 8. Nessa volta de número 8, não vamos ter aumentos. Então, vou iniciar. Aqui, meu fechamento deu bem em cima do aumento. Olha, deixa eu mostrar aqui. Um aumento aqui e um aumento aqui, assim como tínhamos marcado. Desse outro lado, a mesma coisa. Um aumento aqui e um aumento aqui. Entre um aumento e outro, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. Então, aqui vamos iniciar a volta de número 8. Vai ser uma volta toda sem aumento. Finalizando aqui a volta de número 8, que nessa volta não tivemos nenhum aumento. Antes de iniciar a volta de número 9, eu vou fazer aqui as marcações onde vamos ter aumentos nessa volta. Então, nessa volta, vamos ter 3 aumentos. Vamos marcar aqui, onde temos aqui o marcador que indica o final da lateral e início da curva, né? Então, até aqui veio lateral, daqui para lá é curva. Então, vamos pular um espaço. No próximo espaço, já vamos marcar que aqui vai ser o primeiro aumento. Vamos pular 1, 2,
3 espaços. No de número 4, vamos colocar um marcador, que aqui vai ser o segundo aumento. Vamos contar novamente. 1, 2, 3, no de número 4, vai ser o terceiro aumento. Então, veja que ficou bem distribuído, olha, até aqui é lateral. Tive um espaço vazio desse lado antes do aumento e um espaço vazio desse lado antes do aumento. 3 espaço, um aumento, 3 espaço, o aumento. Então, é essa distribuição de aumentos nessa volta de número 9. Finalizei aqui a volta de número 9. Veja aqui como ficaram os aumentos. 1, 2, 3 aumentos. E do outro lado, da mesma forma. 1, 2, 3 aumentos. Agora, a gente vai dar início à volta de número 10. Para quem está fazendo com degradê, corta o fio e iniciar já na próxima cor. Então, nessa volta de número 10, não vamos ter aumentos. Finalizei aqui a volta de número 10, que não tivemos nenhum aumento na de número 10. E agora vamos iniciar a volta de número 11, que também não tem nenhum aumento, ok? Nenhum aumento. Vai ser lateral e curva da mesma forma. Finalizei aqui a volta de número 11. Agora, vamos iniciar a volta de número 12. Vamos fazer aqui a marcação, que nessa volta vamos ter 4 aumentos. Eu já fiz a distribuição e a marcação aqui no meu. Então, deixa eu passar aqui como vai ser os aumentos. Olha, vamos marcar uma linha reta aqui desse marcador, ó. Se eu traçar uma linha reta aqui, vai dar aqui, ó. Tá? Então,
Vamos pular aqui o primeiro espaço. E no próximo, já vamos colocar um marcador. Pula 2 espaços. No terceiro, coloca um marcador. Aqui vamos pular 1, 2, 3, 4, 5. Aí o marcador, aí pula 2 e um marcador. Então, é dessa forma que vamos distribuir os aumentos. Veja que tanto de um lado como de outro ficou igual. Se eu traçar uma linha reta aqui do meu marcador, ó. Então, eu pulei aqui o primeiro também. O primeiro espaço, eu pulei e já fui para o próximo. Igualzinho aqui desse lado, ó. Pulei o primeiro espaço e marquei o próximo. Pulei 2 e marquei. Desse lado também, ó. Pulei 2 espaços e marquei no outro. E aqui, entre esse aumento aqui, né? E esse aqui, tem 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai fazer isso, essa marcação dos dois lados, né? Então, vamos dar início aqui à volta de número 12. Como eu estou aqui, o início da minha volta já tá ficando aqui em cima na curva. Então, aqui no próximo já vai ser o marcador. Desse lado eu não marquei, né? Você marca também esse lado. Então, aqui já é o aumento. Cheguei aqui no lugar onde eu vou fazer o aumento também. Aqui, ó. Tem um marcador aqui, ó. Então, aqui também. Ficou... Pulei um e fiz no próximo o aumento. Do jeito que é em um lado, a gente tem que fazer do outro. E aqui a gente vai seguir fazendo os bloquinhos até chegar lá no próximo marcador. E é onde a gente vai fazer os aumentos. Vamos seguir assim até chegar aqui. Aqui já vai fazer o aumento, aqui outro aumento, aqui outro e aqui outro. Nessa volta de número 12, temos 4 aumentos. Na volta toda, fica um total de 8 aumentos, 4 em cada curva. Então, vamos dar continuidade aqui a essa volta. Finalizei aqui a volta de número 12. Então, vamos fazer agora a volta de número 13. Então, assim, pessoal, a volta de número 13 e a volta de número 14... não tem aumentos, ok? Então, vamos fazer a de número 13 e a de número 14. As duas são iguais, as duas sem nenhum aumento.
Fiz aqui a volta de número 13 e 14, que eram as duas voltas que não tinha aumentos, então eu dei essa adiantada, beleza? Então agora vamos para a volta de número 15. Na volta de número 15, nós vamos ter 2 aumentos. Já fiz aqui a marcação, então está aqui. Eu vou passar bem certinho aqui onde eu fiz a marcação. Lembrando que é o seguinte, pessoal. Se caso você não fez o aumento nesse aqui, você fizer nesse, não tem problema. O que precisa ser é que, se você fizer o aumento aqui, né? Não nesse que eu tô marcando, nesse próximo aqui, do outro lado aqui, você também tem que fazer nesse aqui. E lá do outro lado também. Tem que ser todos na mesma direção. Senão, se você fizer desse lado um aumento aqui, desse outro lado um aumento aqui, o teu tapete vai ficar torto, tá? Então, assim, eu fiz a distribuição. E isso não impede de você querer fazer aqui nesses dois aqui. Não impede, tá? Pode fazer, desde que todos você faça no mesmo lugar. Então, como que eu fiz a marcação? Olha, eu vou fazer aqui uma linha reta aqui do marcador, que é o início da curva. Beleza? Então, aqui, ó, eu pulei o primeiro espaço, o segundo e o terceiro. Eu coloquei no quarto o marcador. A mesma coisa você tem que fazer aqui, desse lado. Ó, vamos colocar aqui, ó, reto com o marcador. Aqui, ó. Pulei 1, 2, 3, coloquei aqui no quarto. Então, é isso que eu quero que vocês façam, tá? Coloquem sempre todos os aumentos na mesma direção. Nessa volta, a gente vai ter 2 aumentos de cada lado. E depois dessa volta, que é a de número 16, a gente vai fazer uma volta sem aumento. Então, vamos lá. Pessoal, então aqui eu fiz a volta de número 15 e agora vamos fazer a volta de número 16. Na volta de número 16, como eu já falei, nós não temos aumentos, ok? Até aqui eu trabalhei com o fio barroco natural. Daqui em diante, daqui para o bico, eu vou trabalhar um degradê de marrom, tá? Só para mostrar para vocês como, se você trabalhar dessa forma, também vai ficar bonito esse modelo de tapete. Porque dessa forma que eu vou fazer aqui nesse, você consegue fazer com o resto de fio, sabe? Que tem sobras de fio, aí porque vai poucas carreiras de colorido. Diferente desse modelo, desse aqui, modelo de cores, né? Tô falando, o modelo do tapete é o mesmo. Esse aqui eu usei o branco e 1, 2, 3 tons de azul, né? É uma ideia a mais. Então, vamos lá. Essa volta, como eu já falei, não tem aumento. Eu vou iniciar aqui, ó, na lateral, no início da lateral. Para você que está fazendo com o degradê desde lá do início, o bom é você sempre iniciar aqui, ó. Quando vai trocar de cor, iniciar aqui no início da lateral. Vamos lá, então.
Finalizei aqui a volta de número 16, que fiz aqui na cor marrom. Olha, pessoal, para meu ponto, essa quantidade de aumentos, olha, fica perfeita, olha. Se caso o teu trabalho com a quantidade de aumentos que eu fiz nas voltas, você vê que sobrou ponto, você pode diminuir a quantidade de aumentos, ok? Não vai dar problema nenhum se você diminuir a quantidade de aumentos, só o teu tapete vai ficar um pouquinho menor do que o meu, né? Porque se for a mesma pontuação, fica igual. Se diminuir a pontuação, vai ficar um pouquinho menor aqui. Mas, se você vê que fica empapadando aqui, embabadando, ficando... não ficar assim, como tá ficando o meu, você pode diminuir a quantidade de aumentos, beleza? E daí, o que vai mudar? A quantidade de pontos aqui vai mudar, né? Mas aí eu vou te ensinar como você faz a distribuição pela quantidade de pontos que você vai ter aqui na próxima volta, beleza? Então, essa próxima volta, a gente vai fazer em pontos baixos, toda ela em pontos baixos. Vai ser ponto baixo em cima de ponto alto e ponto baixo em cima de correntinha, aqui, ó. Onde temos uma correntinha, vamos fazer um ponto baixo. E aqui onde temos o bloquinho de 3 pontos altos, vamos fazer 3 pontos baixos. Então, vamos lá fazer essa volta. Vou aqui para o próximo ponto e vou fazer nele um ponto baixo. Aqui fica sendo o meu primeiro ponto baixo ali, tá? Quando for fechar a volta, tem que fazer um ponto baixo aqui nesse primeiro. Então, dessa forma, a gente vai fazer por toda a volta. Que aqui a gente já vai preparando a pontuação para o bico. Então, aqui eu vou finalizar aqui a volta de número 17, que é uma volta em pontos baixos. Vou prender aqui no primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. Agora, a volta de número 18, a gente vai fazer uma volta toda em pontos altos. Vamos ter 4 aumentos em cada curva. Total da volta, vamos ter 8 aumentos. Fiz aqui 4 marcação aonde eu vou colocar os aumentos. Eu fiz o seguinte, tracei aqui do marcador aqui, ó, eu tracei aqui uma linha reta. Então, deu aqui, ó. Aí eu contei nos espaços 1, 2, 3, marquei aqui no quarto. 1, 2, 3, coloquei o marcador aqui no quarto. Então, aí eu vou fazer os 2 aumentos. Aqui do outro lado, eu fiz a mesma coisa. 1, 2, 3, espaço. Aqui no quarto, eu botei o marcador. 1, 2, 3, espaço. No quarto, eu coloquei o marcador. Então, fica dessa forma a distribuição de 4 aumentos que precisamos ter em cada curva. Nessa volta, a gente ficou, se você tiver feito todos os aumentos como eu passei, e fazendo o mesmo tamanho, nessa volta de pontos baixos, ficamos com 256 pontos baixos. Nessa próxima volta, que vai ser de pontos altos, nós vamos aumentar 8
pontos, né? Vamos ter 4 aumentos em cada lado, então vamos aumentar 8 pontos. 256 mais 8 vai totalizar 264 pontos altos nessa próxima volta. Vamos dar início aqui, então, à volta de pontos altos. Fiz aqui o meu primeiro ponto alto, então vai ser ponto sobre ponto. Chegando lá nos marcadores, que é o aumento, lá a gente vai fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, isso que é o nosso aumento. Nos demais, vai ser ponto sobre ponto. Um ponto alto em cima de cada ponto baixo. Que, como eu falei, vamos totalizar 264 pontos altos. Finalizei aqui a volta de número 18. Deixa eu mostrar aqui como ficou. Olha. Tá? Então, na minha pontuação, fica exata essa quantidade de aumentos, olha. Tá? Ficou tudo ok. Então, assim, pessoal, a volta agora de número 19, a gente vai fazer as alças para receber o bico. Então, recapitulando, nessa volta, aqui eu fiquei com 264 pontos altos. Para o meu tapete, eu quero 22 bicos. Então, 264 dividido por 22, eu vou ter uma quantidade de 12 pontos para cada bico. Então, é agora que você faz. Se você fez diferente a quantidade de aumentos do que eu fiz aqui, você vai pegar a quantidade de pontos que você tem aqui e vai dividir ele por a quantidade de bicos. Então, o número vai ser exato. Se por um acaso, na tua quantidade de pontos, faltar 2 pontos para fechar a quantidade exata para os bicos, você pode, mesmo nessa volta, em algum lugar pular menos ou fazer menos pontos baixos em algum bico para fechar a quantidade exata que você tem de pontos aqui, ou nessa volta que a gente acabou de completar, se faltou 2 pontos, né? O exemplo que eu tô dando, se faltou 2 pontos, nessa volta que a gente acabou de fazer, você pode fazer 2 aumentos a mais. A gente fez 8 aumentos nessa volta, você pode fazer 10 aumentos. Aí, para fechar a quantidade de pontos para a distribuição dos bicos. Isso se você fez uma pontuação diferente do que foi feito aqui. Se você fez a mesma pontuação que eu fiz aqui, vai fechar exato. 22 bicos. Eu cortei o fio aqui e fiz o arremate. Por quê? Porque eu quero posicionar os bicos bem retinho aqui. Como eu vou fazer 22 bicos, eu preciso ficar com um bico aqui, bem retinho aqui, e um bico retinho aqui, né? Que daí fica 10 para um lado e 10 para o outro. Então, são 20, 21 e 22 com que vai ficar reto aqui, beleza? Então, o que que eu faço? Pego a base do tapete e vou dobrar ela aqui no meio, dessa forma. Vou pegar um marcador e vou colocar aqui onde deu o meio. E do outro lado da mesma forma. Ó, dobrei aqui, peguei aqui e boto
Pode ser se você não tiver um marcadorzinho desses aqui, pode ser um fio de outra cor. Então, tá aqui a marcação. Então, aqui eu tenho que ter um bico. E aqui eu tenho que ter outro bico. Então, vamos lá dar início à distribuição das alças para receber o bico. Então, agora vamos iniciar a volta de número 19, que vamos fazer as alças para fazermos o bico. Tá aqui o marcador que a gente fez agora, a marcação, né? Então, eu vou voltar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, aqui no quinto ponto antes do marcador, ali eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Vou pegar aqui o fio e vou fazer aqui o primeiro ponto baixo. Dois, 3, 4 pontos baixos. 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pular 3 de base. 1, 2, 3. Aqui no de número 4, vamos fazer um ponto baixo. Veja que aqui a alça para o bico central, onde temos o marcador, bem no meio. Ficou um ponto para um lado, o ponto do marcador, e um ponto aqui desse lado onde a gente pulou. 3 pontos, 6 correntes. Agora, vamos fazer um total de 9 pontos baixos. Por que que fizemos só 4 aqui? Porque quando a gente for concluir a volta, a gente faz os outros 5 pontos baixos desse lado. Aqui, a gente já vai fazer 9 pontos baixos. Nove. Não, que eu fiz 10. Vamos desmanchar um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9. Vamos fazer aqui 6 correntes. 6 correntes. Então, aqui a gente vai pular 3, né? Que a gente vai ocupar 12 pontos para cada bico. Então, se eu tenho 9 pontos baixos, então 10, 11 e 12. Temos que pular 3 aqui, ó. Fiz as alças, as correntes, perdão. Fiz aqui 6 correntes e pulei 1, 2, 3. No quarto, eu já coloquei aqui o ponto baixo. Então, 9 pontos a gente ocupou aqui, 10, 11 e 12. Fecha exato. Então, vamos seguir assim dessa forma, fazendo 9 pontos baixos, 6 correntes, pula 3 de base, inicia 9 pontos baixos novamente. Eu só quero fazer 10 aqui, né? Então, aqui 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 e no quarto um ponto baixo. Então, vamos seguir dessa forma por toda a volta.
finalizando aqui a volta. Então, no início tínhamos feito 4 pontos baixos, agora no final, 1, 2, 3, 4, 5. E mais os 4, fecha 9 pontos baixos. Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo dessa volta. Então, aqui fiquei com um total de 22 alças. Olha, ficou uma alça aqui e do outro lado também, ó, o marcador tá aqui e a alça tá aqui no marcador. Então, aqui são os 2 bicos central. Então, fiquei com 10 bicos para esse lado e 10 para o outro. Um total de 22 alças de correntes. Então, vamos dar início aqui à volta de número 20. Vou aqui para o próximo ponto e vou fazer nele um ponto baixo. Dessa forma. Vou laçar o fio, vou aqui para dentro dessa alça. Ó, vou pular 1, 2 pontos baixos. Vou direto para a alça. Fazer dentro dela 9 pontos altos. Nove pontos altos. Vou pular aqui o primeiro e o segundo, assim como eu fiz desse lado, né? Vou fazer aqui, pulo o primeiro e o segundo, no terceiro, um ponto baixo. Vou fazer aqui 3 correntes. Vou pular um ponto de base no próximo, um ponto baixo. 3 correntes, pula um de base no próximo, um ponto baixo. Fiquei aqui com 2 alças de 3 correntes. Vou laçar o fio, agora vou direto para a alça, 9 pontos altos. Então, é dessa forma que a gente vai fazer toda essa volta. Nove pontos altos. Pula o primeiro e o segundo, no terceiro, um ponto baixo. 3 correntes. Pula um, no próximo, um ponto baixo. 3 correntes. Pula um, no próximo, um ponto baixo. Laça o fio e vai para a alça fazer os 9 pontos altos. Então, a gente vai fazer toda a volta dessa forma. Finalizando aqui a volta de número 20. Fazer aqui as 3 correntes e fechar com um ponto baixíssimo aqui onde a gente iniciou. Aqui eu vou alongar o fio, eu vou cortar porque eu vou trocar de cor. Se você também tá fazendo o degradê do tapete azul, aqui também é hora de trocar de cor. Aqui você pode fazer aqui o arremate. Então, agora vamos iniciar a próxima volta. Vou usar aqui um tom, aqui é o rapadura, é um tom de marrom também. Vou fazer um degradê aqui para a ponta do bico. Então, aqui eu vou... Pode iniciar agora aqui em qualquer bico que você quiser, tanto na lateral como na curva, é tudo da mesma forma. Então, aqui eu vou iniciar aqui. Aqui temos as 2 alças, nessa alça aqui, eu vou fazer nela um ponto baixo. Vou laçar o fio, vou trabalhar só na alça de trás de cada ponto alto, fazendo um ponto alto,
separado por uma corrente. Para cada ponto, vamos fazer um ponto em cima dele e uma corrente. Sempre pegando na alcinha de trás do ponto. Ficando assim, ó, 9 pontos altos, separados por uma corrente. Aqui vou direto para a alça aqui, vou fazer um ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo na próxima alça. Laça o fio sem fazer corrente, vá para cima do primeiro ponto, pegando a alça de trás, faça um ponto alto e uma corrente. Dessa forma, vamos seguir por toda a volta. Finalizando aqui a volta de número 21. Aqui eu vou cortar o fio que eu vou trocar de cor. Aqui já pode fazer o arremate. Então, vamos iniciar agora a volta de número 22. Nessa volta, eu vou usar aqui o fio, a cor é porcelana. Vamos fazer aqui a laçada inicial. Então, aqui, a gente vai trabalhar pontos baixos. Aqui, ó, entre um ponto alto e o outro, vamos trabalhar ponto baixo. 2 correntes, ponto baixo. 2 correntes, ponto baixo. Dessa forma, vamos ficar aqui com 8 pontos baixos separados por 2 correntes. Uma corrente de separação, vou aqui na alça, um ponto baixo. Uma corrente e vou aqui para esse outro bico. Então, aqui no primeiro espaço de uma corrente. Vou repetir um ponto baixo, 2 correntes. Uma corrente, um ponto baixo na alça, uma corrente, já vamos para o próximo bico. Então, vamos fazer isso aqui a volta toda. Finalizando aqui a volta de número 22, vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez, vou alongar esse fio, cortar. Que a volta
de número 23, eu vou fazer com o mesmo fio que eu usei aqui na base, que é o barroco natural, que é a última volta. Nós vamos trabalhar agora os picô aqui da ponta. Vou fazer aqui a laçada inicial. Então, vamos iniciar aqui, ó. Bem aqui na primeira alcinha de 2 correntes. Aqui, ó. Aqui eu fiz só uma para mudar, para sair daqui da alça para vir pro bico, eu fiz uma corrente. Um ponto baixo. Aqui é a primeira alça com 2 correntes. Então, é nela, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui eu vou fazer 3 correntes e vou fechar aqui um picô. Assim. Vou para a próxima alça, um ponto baixo. 3 correntes, fechar o picô. Na próxima alça, um ponto baixo. 3 correntes, fecha o picô e um ponto baixo na próxima. Fiquei aqui com 3 picô. Agora, eu vou fazer 5 correntes e vou fazer um ponto baixo. Vou fechar aqui o picô primeiro e vou fazer um ponto baixo na mesma alça. Ficando assim, um picô maior aqui no meio. Aqui eu fiquei com 2 pontos baixos no mesmo espaço. 3 correntes, fecha o picô. Na próxima alça, um ponto baixo. 3 correntes, fecha o picô, um ponto baixo. Fiquei aqui com 3 picô e o maior aqui central e 3 picô do outro lado. Vou aqui nesse espaço de uma corrente, vou fazer um ponto baixo. Aqui do outro lado também um ponto baixo. E agora vou aqui para a alça de 2 correntes, um ponto baixo. Ficando dessa forma. Aqui eu já vou iniciar o que fiz aqui, ó. Já vamos começar aqui. 3 correntes, fecha o picô. Um ponto baixo. 3 correntes, fecha o picô. Um ponto baixo. 3 correntes, fecha o picô. E um ponto baixo. Fiquei aqui com 3 picô. Agora, eu vou fazer 5 correntes. Fechar o picô aqui. E um ponto baixo no mesmo lugar. 3 correntes. Fecha o picô e vamos para a próxima alça. Aqui fiz o segundo bico, ó. Então, vamos fazer toda a volta assim, olha. Aqui eu vou aqui nesse espaço um ponto baixo. Desse outro lado aqui um ponto baixo. E aqui na alça de 2 correntes também um ponto baixo. Aí, inicio novamente o bico. Então, vamos fazer isso aqui na volta toda. Vou fazer os arremates que tem aqui para me fazer ainda. E volto daí com a minha peça já pronta. Ó, pessoal, então terminei aqui a última carreira. Fiz todos os arremates e a peça está pronta. Olha só os detalhes, como ficou. Maravilhoso. O caimento impecável.
Muito obrigado por você ter assistido essa aula até aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que consigam fazer. Se gostaram, não se esqueça de deixar aí o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. Dessa forma, fará com que eu possa vir mais vezes trazer mais e mais videoaulas para vocês. Muito obrigada, fiquem com Deus, um forte abraço e até um próximo vídeo.